que é difícil mesmo, né? E quando a gente olha para um problema cuja permanência, né, cuja sustentação, ela tem a ver com o fato de um grupo muito seleto, né, muito pequeno, enriquecer muito às custas, né, da exploração do trabalho, mas da exploração dos recursos da natureza, também dificulta o assunto, porque eu acho que a gente falar de uma mudança micro, ou seja, como nós, enquanto indivíduos, podemos nos engajar de alguma maneira para produzir efetivamente mudança relevante, né? Porque eu também reciclar na minha casa, não sei o quanto que isso tem a ver mais com uma expiação de uma certa culpa do que uma mudança relevante, né, de fato. Versus o que mantém, né, esses grupos continuando a exercer esse tipo de atividade que é extrativista e danosa, e a gente já sabe onde vai dar. Então é complexo mesmo, né? É complexo entender o poder de ação enquanto indivíduo, o poder coletivo e como é que essas disputas atuam mesmo, né? Porque eu entendo que tem uma parte do nosso problema, que eu acho que talvez seja... o que a gente está fazendo aqui agora talvez faça parte de costurar um pouquinho de uma solução que tem a ver com informação, né? Uma vez que a gente está falando de um fenômeno que ele é impossível de ser sentido pessoalmente, né? É difícil você fazer esse link completo de que a indústria da carne está fazendo isso e que o desmatamento faz aquilo, e, né? Acho que a gente consegue fazer isso a partir da formulação de pesquisa, a partir do trabalho duro de ambientalistas, a partir do contato com as populações que vivem nesses contextos e que sentem talvez mais diretamente os efeitos de estarem expostas a alguns tipos de atividade e tal. Eu acho que uma parte é a gente municiar as pessoas o máximo possível sobre informações acerca de mudança climática, né? A outra parte é disputar os espaços em que essas decisões são tomadas, né? As grandes decisões são tomadas, as decisões que fazem alguém poder, enfim, desapropriar um bando de gente de uma terra, passar o trator em cima e fazer uma plantação de soja, né? Enfim, as grandes decisões, elas estão num nível de disputa que também está distanciado, né, do comportamento individual do sujeito lá, civil, que não tem nenhuma grande posse, sabe? Então eu acho que é um problema super complexo, porque a gente tem esse distanciamento temporal, entre a causa e o efeito, né? Quais as atividades que produzem esses efeitos a longo prazo, e um distanciamento também dos espaços onde as grandes decisões são tomadas, né? Então também acho que faz parte dessa disputa coletiva a gente poder ter mecanismos de pressão social que sejam eficientes, que eu acho que já existem em vários grupos, né? Que eu acho que tem a ver com de fato, isso nortear nossas escolhas, assim, sabe? Nossas escolhas, tipo, inclusive eleitorais, sei lá, né? Acho que a disputa política passa um pouco por a gente, enquanto cidadão, ter condições de disputar esses espaços de forma mais eficiente do que só a mudança de consumo, né? Porque a mudança de consumo, ela realmente é uma mudança que também é privilegiada, porque eu poder escolher se eu vou comprar X ou Y também diz da minha possibilidade de fazer essa escolha, e cujos efeitos realmente eles não vão se equiparar em nada com a gente fazer uma grande discussão ou penalização de uma grande empresa que enriquece de um jeito completamente irrazoável e danoso para o planeta, né? O dano que eu produzo e o dano que esse sujeito ou esses sujeitos produzem não são equiparáveis em nenhum nível, né? E aí eu até fiquei, acho que um ponto que às vezes é difícil fazer um link, né? Acho que até uma fala da Fabiana lá atrás, que sobre que as comunidades mais vulneráveis são aquelas que vão mais sofrer esses impactos, né? E por quê? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para a gente conseguir preencher esse link, porque a gente está falando de um fenômeno que é difícil de ser observado e sentido. Então acho que a gente concordou nisso até agora. Portanto, talvez as pessoas tenham... Talvez essa seja até uma das dificuldades para as pessoas começarem a reconhecer que isso é um problema, né? Acho que a gente tem muita gente que já tem reconhecido e tal, mas ainda tem uma parte importante da população que não tem reconhecido, né, isso como um problema que a gente vai enfrentar. Como acontece? Por que as comunidades... Por que as comunidades mais vulneráveis são as mais impactadas pelas mudanças climáticas? Eu acho que é importante a gente falar de todas as desigualdades, né?
desigualdade de classe, de gênero, de raça, de castas. Então, quando a gente fala que é difícil de sentir a crise do clima, mas depende de quem, para quem você está fazendo essa pergunta. Tá. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas foram invisibilizadas, as pessoas pobres, as pessoas negras. Então, tem que olhar para essas interseccionalidades dentro também da crise do clima para fazer qualquer política pública e falar de qualquer assunto e também para falar de qualquer ciência, né? Aqui a gente está num podcast de psicologia, né? Então é muito interessante que isso também tem que ser considerado em qualquer análise comportamental, por exemplo. E aí eu estou dizendo isso porque isso é a percepção de algumas pessoas. Infelizmente, as pessoas que mais têm poder de voz são as pessoas que estão nessa classe hierarquizada, erroneamente, numa parte superior, né? Então, são pessoas brancas, são homens, héteros, então, e são essas as pessoas que têm mais voz. Então, acho que também tem que entender quem está sendo impactado, porque muita gente já está, tem muita gente na área rural sendo impactada, tem muita gente no litoral do Brasil sendo impactado, você tem vários ciclones acontecendo ao redor do mundo, milhares de pessoas morrendo, então essas pessoas elas estão sendo impactadas diretamente já pela crise do clima. Infelizmente, as pessoas que têm mais poder são as pessoas que acabam se fechando nas suas bolhas, né, e fazendo suas decisões individuais e não levando em conta o coletivo. É mais fácil, é mais confortável, né? Mas eu acho que a luta, ela tem que ser ativista também. Então, não é só você individualmente fazer a escolha certa, porque isso, na verdade, a mudança ela tem que ser daqueles que detêm o poder. E quem detém o poder são as grandes corporações. Então, acho que cada um também tem que ser um pouco ativista de fazer essa quebra, de fazer esse pedido, e de, às vezes, sair na rua para fazer demandas, porque senão essa mudança realmente não vai acontecer. Porque se ficar ali só no nicho do seu dia a dia, sem olhar para um coletivo de verdade, tá? Não é um coletivo da bolha. São pessoas que estão, né, nas periferias, pessoas que vivem no interior do país, pessoas de classes diferentes, raças diferentes, escolhas diferentes. Então, tudo isso tem que ser olhado e tem que ter uma política pública que, se vai falar de crise do clima, vai ter que olhar para isso. Então, na ActionAid a gente fala muito do racismo ambiental, que é muito importante de ser comentado. E aí vem a sua pergunta, né, sobre as pessoas que são mais impactadas, né? Então, você tem uma estrutura colonial, uma estrutura colonial, uma estrutura machista, uma estrutura racista, que ainda existe nos tempos de hoje, tá? Que deixa com que algumas pessoas estejam em situação de vulnerabilidade que devem ser considerados, né, em toda e qualquer política pública. Então, isso é muito importante. Aí vem o termo do racismo ambiental, né? Para que as pessoas entendam que existem comunidades mais impactadas do que outras e como ter um olhar para isso. Então, isso é importante de ser sempre mencionado, eu acho, quando a gente vai falar de crise do clima, nas desigualdades. Ótimo. E é interessante, né, Fabiana, porque também acho que é inescapável, né, que isso seja dito, até porque eu também tenho a impressão, não sei se é uma experiência muito particular, mas acho que não, mas tenho um pouco a impressão de quando a gente fala da mudança climática ou da natureza, ela parece um evento, assim, muito distanciado, né, do que acontece nas nossas interações sociais. Eu acho que quando a gente está olhando para a mudança climática, a gente está olhando para um problema social. Ele é um problema social, né? Ele é produzido por um certo tipo de atividade humana, social, né? Cujos impactos são sociais. Então, é isso. É claro que quando a gente olha, por exemplo, sei lá, tem um aumento da seca mais rigorosa, um aumento de chuva, por exemplo, a gente está falando da agudização de experiências da natureza que existiriam a despeito da atividade humana, né? É verdade que choveria, é verdade que teria seca, né? O ambiente físico, ele não é estável, ele tem um nível de instabilidade, mas esse tipo de instabilidade, esse tipo de efeito que a gente tem enfrentado e vai enfrentar cada vez mais, ele é um tipo de efeito produzido por um certo modo de produção, né?
Isso não quer dizer que é o único modo de produção que teria como consequências danos aos recursos naturais. Não tem como dizer isso. Mas esse certamente produz isso. A gente está vendo e é evidente que existem danos que alguns já são incontornáveis, outros a gente precisa ter um esforço massivo para tentar interromper e para tentar, enfim, responder da melhor forma que for possível. Então, pensar que esse sistema de produção que é baseado na desigualdade, né, ele vai produzir efeitos também distribuídos de forma desigual, né? Então, quando a gente fala que as populações vulneráveis, e eu acho que tem a ver com esses marcadores relevantes aí que a Fabiana colocou, né, de gênero, de raça, de classe, a gente está falando aqui no Brasil de população indígena, de população ribeirinha, de população negra, né, como sujeitos que eles vão estar mais suscetíveis a enfrentar, né, essas condições de alteração climática mais rapidamente, ou já estão, né, muito mais do que esses grandes detentores de meios de produção, que são a galera que vai enriquecer e que já está enriquecendo muito mais do que deveria, poderia, seria justo, razoável. Essa galera aí vai sofrer esses efeitos muito mais tardiamente e talvez com recursos de aplacar os impactos que esses efeitos terão sobre elas. Então, acho que é isso, né? O mesmo sistema que produz e sustenta a desigualdade vai produzir efeitos que também recairão de forma desigual na sociedade, né? Então, é um problema social, como os problemas sociais que a gente está mais acostumado a nomear dessa forma, né? É fácil a gente olhar, por exemplo, e, enfim, olhar para problemas relacionados à moradia e entender isso como um problema social. É isso, mudança climática é um problema social tal qual um problema de moradia. E não à toa os dois são existentes dentro de um modelo de produção que é baseado na produção e sustentação de desigualdade entre humanos, né? Esse foi um dos cortes do Pareamento. Você chegou até aqui? Deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.